começar de novo. Boa tarde a todos. Tá todo mundo bem? Nossa, mas que bem foi esse? Um aqui tá bem, o outro aqui não tá. Vamos começar. Tá todo mundo bem? Assim, gente, esse negócio meia boca aí não dá certo. Ou tá bem ou tá ruim, né? Então vamos assumir isso aí. E é sempre uma alegria para nós estarmos aqui, contando aí com essa boa vontade, com essa presença amiga de cada um de vocês. E nós já vamos pedindo aí desculpas aí pelas movimentações. Por favor, ó, vocês não se aproximem ali dos bancos ali no fundo, porque eles tem as mesas, as cadeiras ali, tá? Para não acontecer nenhum acidente, vamos ficar um pouquinho longe. Porque a preparação para a nossa feira de amanhã. Quem tem vindo todos os sábados aqui? Pode levantar a mão. Quem está vindo pela primeira vez? Ninguém, né? Oh, você, seja bem-vinda. Então você não sabe, né? Amanhã, dia 24, nós teremos a Feira do Paz e Amor. A Feira da Solidariedade. Tá certo? Vai começar às 9 da manhã, não é? Até às 5 da tarde, até às 6. Então, já está convidada. Então, todos os preparativos, gente, nossa casa está uma loucura. Tá? E lembra que nós comentamos que nesses dias de feira nunca chove? Olha o sol lá fora. Eu disse para vocês, né? Pode contar com dia quente. E a espiritualidade, ela colabora. Tá certo? E nós vamos pedindo aí para vocês desligarem os celulares, para colaborarmos aí com o trabalho da espiritualidade. E um avisinho também, gente, muito, muito importante. Se alguém que comparece aqui ao nosso evangelho, se sentir vontade de fazer alguma pergunta, algo até que não gostou de algum comportamento dos trabalhadores, pode se dirigir a nós. Pode vir conversar conosco aqui, tá certo? Tem aqui o pessoal que é responsável pelo trabalho. Então, vocês tirem dúvidas, podem questionar, perguntar, vocês se sintam à vontade. Aqui é o lugar certo para tirar dúvidas sobre o nosso trabalho. Não adianta ir no trabalho do vizinho, do Beltrano, do fulano. Não, venha no nosso trabalho. Questione a nós aqui, tá certo? E aí, as doações, não vamos esquecer das doações, que nós sempre pedimos, das doações para comporem aí as cestas básicas, dos itens, não é? Dos alimentos que compõem as cestas básicas, que vocês com tanto carinho colaboram sempre conosco. Nós vamos pedindo aí para que continuem, por favor. É um momento tão desafiador esse que todos nós vivemos, mas sempre dá para nós doarmos um pouquinho. Tá certo? Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, os itens 1 e 2. A leitura do Evangelho, a leitura da mensagem, a Luzia vai fazer para nós, a prece inicial, a Maria Helena, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Belzinha vai fazer para nós. E hoje, gente, nesse dia lindo de sol, veio passear aqui em São Paulo, o nosso querido Caio. Está aqui, ó. O nosso querido Caio Grimaldi, que é tão bacana ouvi-lo. Ele prepara o tema com tanto carinho, e ele está com um tema bem desafiador hoje. O cisco e a trave no olho. Você veio? Presta atenção aí. A palestra não é para quem ficou lá em casa, não. É para quem está aqui. Então, fique aí, de olhos e ouvidos bem atentos. Tá certo? Porque o Caio, ele preparou esse tema, ele estudou e vai trazer para nós um conteúdo bem rico. Então, que nós tenhamos aí esses ouvidos de ouvir, tá certo? E a prece final, o Fabrício vai fazer para todos nós. Então, vamos manter o nosso foco aqui. Os nossos pensamentos, as nossas necessidades aqui. Porque a espiritualidade veio para nos ajudar nessa tarde. Então, você está precisando de ajuda? Vai receber hoje. Tá certo? Que Jesus nos abençoe.
Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 10. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoaste aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Folhas de Outono de Francisco Santo Neto, ditado por Hamed. O sábio tem a capacidade de autogovernar, uma vez que, ao penetrar na essência das coisas, analisa-as e sintetiza-as, sem prejulgamentos, utilizando somente a própria coerência e autenticidade provenientes de seu universo interior. Que assim seja. E assim, vamos acalmando nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por esse momento e buscando todo ensinamento de Jesus nessa tarde. E vamos também aproveitando bem o que o nosso palestrante, o Caio, tem para nos passar nessa tarde. E que o Caio tenha suas palavras intuídas pelo plano maior. Agradecendo nossos irmãos de luz, Dr. Bezerra de Menezes, irmã Clara e tantos outros. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e Maria Santíssima. Já está também. Alô. Boa tarde a todos, que os nossos amigos do plano espiritual superior possam nos inspirar. O nosso tema de hoje é um item do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, onde estão reunidos, as bem-aventuranças direcionadas ao perdão, à misericórdia, à humildade, e especialmente aos itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Então, disse Jesus: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizes ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão? Não é? Então, nas palavras da época, a trave e o argueiro. O argueiro, um cisco, um pelinho, alguma coisa muito pequena. E a trave, um pedaço de madeira, algo maior, mais grosseiro. Então, essa lição de Jesus, como todas as que ele nos passou, nos traz lições muito ricas e reflexões muito profundas, que refletem o nosso comportamento humano, o nosso comportamento ainda de espíritos pouco evoluídos que somos, atrelados a um planeta de provas e expiações, que costumamos ver no outro pequeninos defeitos antes de enxergar em nós defeitos muito maiores. É isso que a lição nos traz, reflexões iniciais.
Então nós vamos conversar aqui hoje, né? Vamos discutir por que nós temos esse hábito de ver os defeitos nos outros. Por que nós temos esta mania de enxergar alguém e buscar primeiro os defeitos e não as qualidades. E, ao mesmo tempo, por que é tão difícil reconhecer os nossos defeitos? Por que é tão difícil assumir o erro em nós, embora saibamos que somos imperfeitos, que vivemos um planeta de provas e expiações, que temos ainda muitos e graves defeitos a melhorar, a evoluir. E aí, o verdadeiro significado do perdão, e uma lição muito importante, né, que está nesse capítulo do Evangelho, quando Jesus orienta, né, que nós não devemos perdoar uma vez ou 7 vezes, como era o hábito dos judeus da época, mas ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, né, nos colocando a importância do perdão. Então, por que nós vemos, né, o defeito no outro? Nós vemos o defeito no outro porque é muito fácil, não traz responsabilidade nenhuma. Quando eu aponto o defeito em alguém, é dele. Eu simplesmente, né, espero que ele mude. Qual é a minha responsabilidade com isso? Nenhuma. Não é? O que eu estou fazendo para ajudá-lo, para orientá-lo? Nada. Eu só estou criticando. Na maioria das vezes eu não estou criticando nem para ele melhorar, nem com um objetivo positivo. Eu estou criticando porque eu me acho melhor. Quando eu faço uma crítica a alguém, é porque, de maneira ainda que velada, eu estou dizendo, eu sou melhor que você. Estou apontando o erro para você. Como é que você erra? Eu posso intimamente saber que eu também erro, que eu tenho erros iguais, que eu tenho erros maiores e mais importantes. Mas naquele momento eu aponto o erro do outro, isso me dá até um certo orgulho, um certo prazer, né? Olha, como ele erra. Não é? Eu estou dizendo para mim mesmo, né? Ele é muito ruim, eu não. Eu sou bom, não é? Nós alimentamos um dos nossos maiores vícios, ainda como seres encarnados, de acordo com o Evangelho, que é o orgulho. Então, por que nós apontamos o erro no outro? Porque, incontestavelmente, é o orgulho que nos induz, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Não é? Nós temos dificuldade em assumir os nossos erros. E é mais fácil apontar no outro o erro que talvez ele tenha. A psicologia chama isso de espelhamento, né? Eu aponto no outro aquilo que eu sei que existe em mim. A neurolinguística fala que quando a gente aponta o dedo para alguém, né, eu tenho pelo menos mais 3 voltados para mim. Né? O próprio ato de apontar, eu tenho um dedo para lá, 3 para cá. Que isso inconscientemente, eu estou me dizendo, né? Eu é que sou errado. Mas a gente vive de máscaras, a gente vive de aparências. O ser humano gosta de aparentar aquilo que ele não é. Nós gostamos de nos colocar superiores. Em nenhum momento é dito, mesmo a ciência, não estou falando nem da religião, que o superior ou que o melhor vence. Mas é a frase que a gente ouve no dia a dia, né? Que vencem os melhores, o melhor vence. Nós, inclusive, sem estudarmos a teoria da evolução de Darwin, dizemos que ele disse que as espécies que chegaram até aqui hoje foram as melhores. E se consultarmos os biólogos e que estudaram Darwin, eles vão nos dizer que Darwin disse que chegou até hoje quem melhor se adaptou. Ele nunca falou que são os melhores. Ele nunca falou que é o primeiro. Mas nós temos essa competição intrínseca de querer ser o melhor. Nós adoramos uma competição. Adoramos chegar em primeiro lugar. Porque se eu sou o primeiro, eu sou melhor que o segundo. Sou melhor que todos os outros. Não é? Quando a gente pergunta, você tem um médico bom para me indicar? Ah, vou te indicar o melhor médico do Tatuapé. Ah, é o melhor cardiologista de São Paulo. Eu sempre fico me perguntando onde tem esse ranking. Quem fez esse ranqueamento? Eu só quero um médico, que você me indique alguém que você conhece, que você confia. Mas a gente adora falar, não, o meu médico é o melhor, o meu, né, dentista, a minha cabeleireira, o meu, qualquer coisa. A gente adora ranquear, colocar as pessoas em posições. E aí, ao mesmo tempo, quando é a minha vez de me posicionar, nada melhor que eu rebaixar o outro. Né? Nada melhor que rebaixar o outro.
Então, quando eu aponto o defeito no outro, eu estou fazendo isso. Eu tento rebaixá-lo para intrinsecamente me elevar. E estou alimentando o orgulho. Só isso. Tem algum benefício para aquela pessoa que aponta o erro? Nenhum. Pelo contrário. Normalmente tem a vergonha, tem a dor, tem a humilhação. Mas eu me sinto melhor. E se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos ver, né, que, de maneira muito clara, Cristo nos disse que o orgulho é o pai de todos os defeitos. Enquanto o amor é a raiz de todas as virtudes, o orgulho é a raiz de todos os defeitos. Todos os defeitos, em maior ou menor grau, estão conectados ao orgulho. Então, o melhor caminho para errarmos menos, o melhor caminho para evoluir, é trabalharmos em duas frentes. Aumentarmos o nosso amor, que é a base de todas as virtudes, e diminuirmos o nosso orgulho, que é a raiz de todos os defeitos. Então, o primeiro passo para eu reduzir o meu orgulho é parar de enxergar o erro nos outros. Parar de enxergar o erro nos outros. Aquele que esteve entre nós e que não errava mais, o único ser perfeito que esteve encarnado na face da terra, Jesus, não apontou o erro em ninguém. Não existe nenhuma passagem evangélica em que Jesus condenou alguém, criticou alguém. Ao contrário, todas as vezes em que ele foi questionado, onde aparentemente ele não poderia ter uma saída, ele saiu sem criticar. Não é só para a gente recordar, né, a passagem da mulher adúltera de Maria de Madalena, não é? Perguntaram para ele, né? O que faz? Que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Não é? Então ele teria que ou criticá-la, falar, realmente ela é adúltera, então apedreja, ou ele teria que falar, não apedreja, o adultério não merece punição. Ele disse a lição que deve nos mover em relação ao erro dos outros. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então ele não criticou a ninguém, não criticou a adúltera, não criticou quem estava a condenando, quem iria apedrejá-la. Nada. Não criticou ninguém. Ele, perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum comportamento negativo, não criticou ninguém. Então, a crítica ao outro ela é muito destrutiva. A trave no olho no nosso olho e o cisco no olho do outro é um grande obstáculo para a convivência humana. E é muito comum que nós critiquemos mais as pessoas que estão mais próximas de nós. Esse é um defeito grave que todos nós, infelizmente, ainda possuímos, mas ele é muito grave porque ele acontece com quem é mais próximo. Nós não temos liberdade para criticar aquele que é mais distante, um amigo mais distante, um parente mais distante, aquela pessoa no trabalho que me tem uma posição hierárquica distinta. Eu critico aquele que vive comigo, o meu irmão, a minha mãe, o meu marido, a minha mulher, meu filho, o meu amigo íntimo, as pessoas que mais me amam. Esse, além de ser um defeito grave, é um defeito que nós praticamos com as pessoas que mais dependem do nosso amor. Para quem mais nós deveríamos direcionar o nosso amor, não é? Eu duvido, né, que alguém aqui não tenha criticado mais na sua vida a sua mãe ou o seu pai, né? Quem mais a gente criticou? Quem mais a gente coloca a responsabilidade dos defeitos, se não a mãe e o pai? A essência de toda a terapia de alguém que chega no consultório psicológico é começar a criticar o pai e a mãe, para ver como essa lição é importante. Nós colocamos neles, né, defeitos pequenos, não enxergamos os nossos problemas e os nossos maiores defeitos. E então, por que nós não admitimos a trave no nosso olho? Porque eu não vejo o erro em mim. Porque, ao contrário, né, do que a gente falou, o erro no outro não gera responsabilidade. O erro em mim, sim. Se eu apontar para mim, se eu assumir o meu erro, o meu defeito, a minha falência, exige um compromisso de não errar mais. Exige o compromisso de mudança. E a maioria de nós não somente erra. O que nos coloca como espírito tão pouco evoluídos não é só o fato de errarmos, é o fato de nos comprazermos no erro. Nós erramos porque gostamos de errar. A maioria de nós tem um compromisso com o erro.
Tanto que em conversas informais a gente costuma dizer, ninguém fala assim, olha, eu sou uma pessoa nervosa, mas eu estou tentando me acalmar. Eu faço um exercício diário, eu faço meditação. Não, a gente fala assim, eu sou nervoso, mas também, eu sou assim mesmo. Quem quiser, já me conhece, já sabe como é que é. Ou seja, eu estou dizendo, olha, eu erro, vou continuar errando. Quem tiver à minha volta, está avisado, e eu vou continuar errando. Eu tenho um compromisso com o erro. Não é? Isso quando eu digo, né? Porque quando não, né? Quando não, a gente, como eu falei, esconde. Quando eu assisto entrevistas, podcasts, né? Que perguntam para as pessoas famosas, me fala um defeito seu. A pessoa fala assim, eu sou muito perfeccionista. Eu me cobro demais. Eu falo, meu Deus do céu, o erro dele é uma qualidade. Só eu que sou chato, nervoso, briguento, preguiçoso. Ele não. Né? Então, quando a gente ainda pergunta, fala um erro seu. Normalmente a gente fala uma qualidade, né, é um erro, mas eu quero quase ser elogiado. Eu me cobro demais, eu sou muito exigente. Eu não consigo ter paz comigo mesmo. Então a gente tem dificuldade de assumir os nossos erros. E aí é mais fácil falar do outro. Né? Então, por que não vemos a trave nos nossos olhos? Porque qual seria o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de melhorar e resistir a esse arrastamento dos erros, não é? Kardec repetiu a frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Está no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, né? Questão 919, né? Como melhorar os nossos erros. Um sábio já o disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro ponto para pararmos de criticar o outro e para nos melhorarmos é nos enxergarmos verdadeiramente. É não colocarmos desculpas para os nossos defeitos. Não nos enganarmos. Olharmos para dentro de nós com a humildade de quem realmente quer mudar. De quem realmente vai assumir um compromisso de não errar mais. Isso ainda nos coloca muito distantes do progresso. Essa vontade inicial vai exigir um compromisso diário, uma vontade constante. Cometeremos o erro ainda, mas em menor grau, com menos frequência, vamos mudando o nosso comportamento. Mas aí nós enxergaremos a trave no nosso olho e vamos tentar removê-la através de uma sinceridade interna, do nosso autoconhecimento. E aí, quando eu enxergar o defeito em mim, verdadeiramente, sem nenhuma desculpa, eu não vou ter coragem de apontar um defeito no outro. Eu vou, no mínimo, pensar, né? Ele errou, mas quem sou eu para falar do erro dele? E aí eu vou perdoar quem erra, né? Eu vou perdoar. Porque o perdão, né, é um processo de cessar o ressentimento. Normalmente, quando nós ficamos magoados, quando a gente acusa alguém de um erro, de um defeito, é porque nós nos sentimos ofendidos. Nós guardamos aquela situação. Nós levamos e carregamos aquilo conosco. E o perdão é o esquecimento. Não o esquecimento do que houve, mas não vivenciar constantemente aquela situação que já ficou no passado. É não repetir aquele sentimento. É não alimentar em nós a dor. Então, o perdão é a necessidade que nós temos para o convívio mútuo e para a nossa evolução. Jesus disse, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. No Pai Nosso, que é a oração que mais rezamos, que a maioria de nós reza pelo menos uma vez por dia, né? Nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quem de nós consegue, ao final de um dia, antes de se deitar, não ter que pedir perdão ao Pai por nada? Quem já conseguiu, no nosso estágio evolutivo, passar 24 horas, e menos, né? Porque a gente dorme no mínimo 5, 6 horas, mas vamos falar um dia, 24 horas, sem ter que pedir perdão por algum erro, algum defeito. Se eu peço ao Pai, nada mais justo que eu entregue a meu irmão. E aí então, né? Por que 70 vezes 7? Perdoarás ilimitadamente. Perdoará cada ofensa
tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não é? Então, nós perdoaremos porque nós vamos esquecer. Nós vamos perdoar porque isso nos torna invulneráveis. Aí eu não tenho nem mais o que perdoar. Se eu tenho a verdadeira humildade, eu não me sinto atacado. Chico Xavier dizia, se alguém te critica, não se importe. Se for mentira, não tem problema. Se for verdade, o problema está em você e não em quem está te criticando. Então, de qualquer forma, não se incomode com quem te critica. Nós nos tornaremos neutros às ofensas. E aí não teremos nem que perdoar, né? Porque eu não me sentirei ofendido. E não ofenderei ninguém. Não é? Mas como que a gente faz isso no dia a dia? Né? Emmanuel nos deixou lições incríveis pela mediunidade de Chico Xavier. Né? Obra vastíssima, nos ensinando a proceder sobre praticamente tudo. Explicando o Evangelho inteiro. E no livro Fonte Viva, no capítulo 113, ele nos dá uma lição. Busquemos o melhor. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então nós temos uma tendência a ver o lado ruim, uma tendência a criticar. Precisamos nos habituar a ver o bem. Então Emmanuel nos disse, nos habituemos a ver o bem. Não é? Nós estamos aqui hoje, a Angelina nos falou, vamos agradecer esse lugar maravilhoso, essa sala limpa, os irmãos do plano espiritual que estão aqui. E o barulho lá fora? Não tem problema. Não é? Agora, qual é o nosso hábito inicial? Nossa, hoje eu cheguei lá no Paz e Amor, estava tão barulhento, estava montando, não consegui me concentrar. Não é? A gente entra no elevador, quem a gente fala? Nossa, está tão calor, não aguento. Aí passa uma semana, eu entro e falo para o mesmo vizinho, nossa, que frio, não dá vontade de sair de casa. Não é? A gente sempre critica, a gente tem que se habituar a ver o bem. Não é? Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nusgas que lhe cercam a vida. Então, eu vejo o bem em tudo e nas pessoas que estão à minha volta. Ah, ele tem defeitos? Tem, mas tem muita coisa boa. Vamos ver o que ele tem de bom. Não é? O que seria de nós se Jesus não desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Porque, na essência, somos todos iguais. Uns erram de um jeito, outros de outro, mas somos todos iguais. E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? É nossa obrigação entregar aos outros aquilo que desejamos que nos seja entregue por qualquer pessoa e, essencialmente, pelo Pai Celestial. E para encerrar, outra lição de Emmanuel, do livro Escrínio de Luz, capítulo 28. O pai desculpa os filhos, proporcionando-lhes novo ensejo, a corrigenda e a santificação. E se o todo compassivo nos tolera em semelhante clima construtivo, cabe-nos igualmente esquecer todo o mal, na consideração dos próprios males que já praticamos, aproveitando todas as horas da nossa experiência no tempo para engrandecer a bondade, sem a qual não seguiremos para frente. Uma boa tarde a todos. E assim, mais uma vez, depois de ouvirmos mais uma explicação, uma apresentação sobre o nosso quadro evolutivo, vamos nos recolhendo, adentrando
ao nosso íntimo, buscando a figura meiga e amável de Jesus em nós. Inicialmente agradecendo a oportunidade da vida, essa oportunidade de estarmos neste planeta, Mãe, nesse planeta construído para que pudéssemos aqui habitar. Agradecer à natureza, agradecer ao vegetal que nos alimenta, ao animal, tanto aqueles que servem para a sustentação das nossas necessidades, como aqueles que nos fazem companhia, como os bichinhos de estimação. Aqueles que são colocados para aprendermos com eles. Agradecer aos rios, às águas, à chuva. Agradecer, Senhor, a oportunidade de recomeçar a cada dia com o nosso amanhecer, com o nosso despertar. Senhor, nesse instante, conscientes que somos, pelo corpo que temos, pela responsabilidade de nossos órgãos, pelo amor e pela fraternidade de nosso corpo, por tudo aquilo que temos que enfrentar, agradecemos, Senhor. Envolvemos nosso corpo nessa luz, na tonalidade que vier em suas mentes, como um campo energético de paz. Nesse momento, preparados para o nosso passe, vamos conectar com o mais alto. E tendo essa energia envolvendo-nos, vamos absorver, auxiliando a espiritualidade amiga a nos ajudar, a nos dar a oportunidade de alimentar a nossa alma, o nosso campo magnético, agradecendo e ao mesmo tempo, ao término do nosso passe, manter o equilíbrio, mas aí agradecer. Agradecer, Senhor, pela nossa moradia, pelo nosso trabalho, pela oportunidade que temos de doar de nós nesse instante, auxiliando a espiritualidade amiga a envolver aos trabalhadores que amanhã estarão aqui, voluntários desta feira abençoada, que tem como meta reforçar o atendimento dessa casa a todas as famílias que aqui vêm em busca de um auxílio, em busca de um alimento, em busca de uma proteção. Abençoar não só a nossa casa, mas todas as casas que praticam o ato de amor. Independente do nome que carregam, vamos aprender a respeitar a fé, a entender que o amor de Jesus não tem fronteira. Mentalizando todas as casas religiosas, mentalizando todos os hospitais que auxiliam, que zelam pelos cuidados, a recuperação dos doentes, as enfermeiras, os auxiliares, as pessoas que fazem a limpeza, as que cuidam da alimentação. Vamos vibrando pelos asilos, pelos orfanatos, pelas casas de recuperação. E dessa forma, vamos agradecendo, Senhor, a oportunidade que temos de saber e identificar que as nossas energias são energias recebidas pela luz de Deus. E que da mesma forma, numa prece, numa palavra amiga, num momento de reflexão, todos nós sabemos dar. E nesse instante vamos mentalizar as nossas águas. As águas que estão nas garrafas aos nossos lados,
as águas que colocamos na cabeceira das nossas camas, as águas das caixas d'água de todo o país. Que todos nós, através da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, possamos receber os fluidos necessários, a fluidificação, o medicamento que esse médico do amor oferece através de toda a sua equipe, de todos aqueles que atuam voluntariamente, por amor a nós, trazendo o fluido necessário durante a noite, durante o dia, pois esse líquido faz parte da nossa alimentação, da nossa limpeza, do nosso banho, dos cuidados com a casa. Então, toda vez que nós utilizamos a água, nós não estamos só fazendo limpeza, nós estamos fluidificando tudo que está à nossa volta. Nós estamos abençoando e agradecendo. Esse ato não é um ato que tem que ser repetido com obrigação, mas é um ato que tem que ser repetido e abençoado com amor. Somos filhos e imagem de Jesus. E como tal, recebemos o seu amor, doamos o seu amor. Todos nós somos capazes de produzir o carinho, a afeição e a bondade. E mantendo esse envolvimento, vamos envolvendo a todos aqueles que passaram pelo momento da dor da perda, aqueles que aqui permanecem nos lares, as mães, os pais, as esposas, os filhos, que sejam todos envolvidos numa corrente de amor e de bênção. Foi cumprida a parte e fomos abençoados pela presença. E vamos agradecer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos dá, sabendo receber, sabendo entender e sabendo retribuir com o amor que destes para todos nós, dentro da nossa oportunidade de reencarnarmos, de sermos capazes de co-criar a paz, o amor e a felicidade. Com a graça de Deus. Amado Mestre Jesus, queridos amigos, nossos mentores, nossos protetores, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de estar aqui, por podermos ter ouvido palavras tão sábias, tão esclarecedoras do nosso palestrante, que nos inspiram a seguir adiante, usando sempre as armas do amor, usando sempre as armas da compreensão, sempre a bondade, acima de tudo nas nossas lutas diárias. Que esta nossa intenção seja abençoada por Ti e que nós estejamos sempre fortalecidos pelas vossas energias amoráveis e pelo seu amor divino, querido Mestre. Esteja conosco hoje e sempre. Pessoal, finalizando aqui o nosso encontro, o nosso trabalho, eu vou dar alguns recados. Primeiramente, que a agenda para o ano de 2024 já está disponível na livraria com 25% de desconto, tá bom? De 14 de agosto a 15 de outubro, enquanto durar o estoque, tá? Nós temos também uma ação entre amigos para o Dia das Crianças. Então, de 8 de setembro até 8 de outubro, se as pessoas quiserem adquirir um bilhetinho, sobre um kitzinho que vai ser sorteado, tá bom? É um brinquedo educativo, perguntas e respostas, mais 15 livros infantis e espíritas. Então, também se encontra na livraria. E lembrando novamente sobre a feira de amanhã,
não deixem de vir, de comparecer para degustar os alimentos muito gostosos, salgados, doces, vai ter música, tem bazar para quem gosta de comprar bastante coisa, dá para lembrar de presentear alguém que a gente gosta, tem brechó. Então, pessoal, está bem gostoso, sempre é muito alegre, muito divertido. E a espiritualidade está conduzindo tudo, então é um ambiente de amor. Então, pessoal, um bom fim de semana, até sábado para o nosso encontro semanal e até amanhã para a nossa festividade, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.